Fala pessoal, tudo bom? A gente está começando mais um Área Bitcoin podcast, onde a gente debate sobre diversos temas que têm a ver com Bitcoin. E hoje o tema é sobre o Twitter, ou na verdade o X, né, que mudou de nome. Eu até hoje não consigo falar X. Eu não sei, Eu também não. Eu falo Twitter mesmo. Twitter, tweets, né? Então, será que essa rede social ela vai ser proibida no Brasil? E como que isso tem a ver com Bitcoin? O que isso tem a ver com Bitcoin, né? É isso que a gente vai debater nesse episódio. Para quem não me conhece, eu sou a Cacá e aqui comigo tá a Carol, nós somos as fundadoras da Área Bitcoin. E além do podcast, você também pode aprender sobre Bitcoin através do nosso canal no YouTube, do nosso Instagram, nos nossos artigos no blog e através dos nossos cursos e workshops no site areabitcoin.com.br. Então entra lá e dá um confere no que a gente tem lá dentro da nossa plataforma, do nosso site. E Carol, tudo bem contigo? Como é que tá tudo por aí? Tudo bem, Cacá? Tudo ótimo. Eu ia comentar aquela hora que tu falou que tu não consegue mais falar. Tu não consegue falar X, eu acho que eu também não. Mas é engraçado quando a gente compartilha um post do X ou Twitter em qualquer outra rede social, Telegram, WhatsApp, sempre vem assim, ó, X. Essa é uma publicação de X, entre parênteses, former Twitter, ou tipo, antigo Twitter, sabe? Acho Então que nem as redes ninguém sociais também estão conseguindo. acho que acho que ninguém se acostumou ainda com a ideia, porque o nome é É. ruim, né? X é muito ruim, né? Falar no X, em português fica pior ainda, né? Ah, postei lá no X. Fica péssimo. Mas É o enfim, super app, né? Enfim, é. o nome é ruim, só que existe uma importância grande no Twitter. Vamos falar de Twitter, então, né? Existe uma importância, uma relevância grande dessa rede social. Por que a gente está trazendo esse tema aqui hoje para vocês? Porque parece assim, ué, área Bitcoin falando de rede social, mas o que tem a ver, né, com Bitcoin isso? Tem tudo a ver e você vai entender o porquê durante esse episódio aqui desse podcast. Porque aconteceram algumas coisas nesse final de semana, aliás, vem acontecendo já há algum tempo, nesse final de semana, no domingo, o Elon Musk, né, o Twitter anunciou, então, o fechamento do escritório, demitiu todos os funcionários aqui no Brasil, né? E isso tem um motivo de estar acontecendo. Mas antes da gente entrar nisso e como a gente resolve isso, como que Bitcoin pode resolver isso, vamos voltar um pouquinho e entender, então, a relevância, a importância do Twitter. E quero já anunciar aqui, comentar, na verdade, que lá em 2019, quando a gente começou o projeto da Área Bitcoin, eu era totalmente uma pessoa que não gostava de Twitter. Eu não curti o Twitter, eu não entendi o Twitter, eu achava uma rede tóxica, ou que eu tinha receios até de publicar ali, sabe? E falar alguma coisa que a galera ia me cancelar, ou coisa do tipo assim, porque é uma rede social bem dinâmica, e que as notícias, a informação, ela se espalha muito rápido. E eu até então não entendia como era essa dinâmica do Twitter. Hoje eu adoro o Twitter, eu olho todos os dias, eu tenho minha conta lá, não posto tanto quanto eu gostaria, mas eu mudei muito a minha visão sobre o Twitter. Muita gente ainda tem essa visão, né? Eu tenho vários amigos que não gostam de Twitter. Só que hoje eu entendo a importância do Twitter. E, Carol, tu é uma twitteira daquelas, né? A tua conta tá lá todos os dias sendo atualizada. Tu ama o Twitter, né? Eu curto muito, mas eu também, eu posto menos do que eu gostaria. Eu sou uma grande consumidora de Twitter. Então, vou entrar nos porquês, né? Daí a gente vai acabar, enfim, falando da relevância do Twitter, que vem crescendo muito nos últimos anos, né? Então, do meu ponto de vista, por que lá em 2019, 2020, eu, enfim, passei a consumir muito conteúdo no Twitter? É uma rede social em que as notícias se espalham muito rápido. E não, não notícia no sentido de, os jornais postando também, mas também as pessoas comentando coisas que acontecem localmente ou suas opiniões sobre diversos assuntos. E então é muito interessante porque em tempo real tu consegue ter muita noção do que está acontecendo no mundo, notícias locais, inclusive, em primeira mão, e opiniões de pessoas que estão vivendo as situações na pele, naquele momento, sem ter um intermediário, um jornal dizendo como que aquela situação está acontecendo, o que aquelas pessoas estão dizendo. Então, para mim, o Twitter ele é uma baita ferramenta para tirar intermediários, ou seja, até então a gente tinha grandes intermediários no quesito informação, que costumava ser a TV, os jornais, os jornalistas, né, curavam as informações e apresentavam num formato texto ou num telejornal. A partir do fortalecimento do Twitter como uma ferramenta de informação, as pessoas e até mesmo os jornalistas postando, né, no dia a dia as suas descobertas, investigações ou postagens, artigos,
começou a ter muita relevância e velocidade, a ponto dos jornais tradicionais não conseguirem acompanhar. E foi a partir disso que começou a ter cada vez mais relevância, inicialmente no setor econômico, tanto que lá em 2020, 2021, era muito famoso o FinTwitch, que era muito comum a galera de bolsa postar, enfim, informações, juros, inflação, uma ação XYZ subindo, caindo, enfim, informações financeiras e de empresas. A galera Bitcoiner global, principalmente a gringa, também era muito forte, e por isso que também eu me conectei muito, porque era uma fonte de conexão, informação e troca a respeito de Bitcoin com o mundo todo, algo que aqui no Brasil não existia, ou era muito limitado, eu não conseguia ter as informações que eu gostaria de consumir naquela época, então eu aprendi muito através do Twitter, só que, de 3 anos pra cá, o Twitter ele começou a ter um papel político. E é aí que a coisa começou a, né, ficar tensa pro Twitter, porque agora políticos, estados, governos, lados políticos começam a ver o Twitter como uma ameaça. Mas, E aí Carol, que entra no assunto de hoje, né, Cacá? deixa eu fazer um comentário aqui, tá? É. Deixa eu comentar um pouquinho sobre a internet, sobre comunidades. Uhum, Porque acontece, né? Tu falou uma coisa muito interessante, que é, no Twitter tudo acontece em tempo real. E os jornais, os portais de notícia não conseguem acompanhar, nem a televisão conseguem acompanhar essa velocidade. uhum, Porque o Twitter, ele de uma certa maneira, ele descentralizou, né, a notícia, a informação, porque todo mundo agora pode dar a informação, pode trazer notícia, a informação, o que está acontecendo. Então, vamos supor, aconteceu uma coisa no Rio Grande do Sul, lá, a história das enchentes. As pessoas começaram a postar que a água estava subindo em tempo real, muito mais rápido do que os portais, os jornalistas. Não tinha gente, o jornalista não estava lá naquele local, naquela hora, naquele segundo para ver, né? A mesma coisa, o acidente, enfim, do avião que caiu, as pessoas começaram a postar os vídeos na mesma hora, no mesmo segundo que aquela coisa estava acontecendo, que aquele, enfim, pode ser uma tragédia, pode ser um anúncio de uma novidade de uma marca da Apple, pode ser um evento, pode ser qualquer coisa. Aquela pessoa que está naquele local, vivenciando aquilo, ela posta em tempo real. Só que antes disso, nem sempre tinha um jornalista perto para cobrir aquela matéria e dar aquela informação. Fora que tinha uma checagem, né, dos jornais. Não, primeiro a gente vai conferir tudo isso aqui, se é mesmo, se é verdade. Então, todo esse tempo de checagem também demora até chegar na televisão, até chegar no jornal, fazer todo o texto lá para postar no portal. Tudo isso demora. No Twitter, não. É uma foto, é um vídeo, é muito rápido. É o uhum, relato naquele minuto. E uhum. isso se espalha de uma maneira muito rápida. É super compartilhável, né? Então, assim, a informação ela se espalha de uma maneira muito rápida em qualquer lugar do mundo. Então, a gente tem aqui informação do que está acontecendo agora no Japão, na China, na Europa, nos Estados Unidos, em tempo real. E a informação, ela é poderosa, né? Então, o Twitter se tornou uma rede social com muita relevância e por conta disso, que eu acho que é uma consequência, Carol, de muitos políticos entrarem no Twitter, na rede social, estarem fazendo, né, a sua propaganda política e também sendo influencers dentro dessa rede, né? Então, o Twitter ele se tornou muito relevante de alguns anos para cá. Tá. E mais uma coisa que eu queria comentar. Na época do Orkut, na época do Facebook, também existiam grupos. Lembra do Orkut, Carol? Uhum. Tinha as comunidades. E também tinham comunidades que eram de partidos, de política. Né? Isso sempre houve. As pessoas que, né, gostam, são tribos, pessoas que, por afinidade, vão se agrupando, se aglomerando para discutir aqueles assuntos afins. Só que não tinha esse imediatismo que o Twitter e essa viralização que o Twitter tem. Perfeito. É o poder que a rede social está tendo em relação aos veículos antigos, TV e jornal. E esse ponto é É. crucial, Cacá, porque tu falou do Orkut. O Orkut é uma plataforma que morreu, né? Então não chegou a ter um impacto como uma plataforma de informação, uma plataforma usada para outras funções para além de entretenimento e socialização. O Twitter, ele começou como uma rede de criar frases curtas ali e evoluiu muito no sentido de colocar fotos, vídeos e opinião independente. E aí tu falou algumas coisas que eu acho importante a gente pincelar antes de entrar mais a fundo nesse assunto, que tu comentou que o Twitter descentralizou a informação.
Então, por um lado, sim, no sentido de deu voz às pessoas em qualquer lugar do mundo e qualquer pessoa conseguir acessar aquela informação que antes era dependente de jornalista, fazer essa checagem que tu falou, e ao mesmo tempo não, porque está centralizado no próprio Twitter. É uma plataforma única que é censurável. Daí a gente entra no assunto de hoje. Pera aí que eu vou chegar no outro ponto que tu comentou. Outro ponto que tu comentou é a checagem. Então, essas várias informações disponíveis são maravilhosas, ou seja, a gente consegue ter muita informação muito rápido de qualquer lugar do mundo em múltiplas fontes, mais do que qualquer jornal, e ao mesmo tempo a gente tem muita mentira e viralização pela viralização, né? Que aí entra a história da desinformação. E é nesse ponto que, a partir do momento que tu tem uma rede social livre, que tu pode falar o que tu quiser, vai ter mentira. E a gente já volta com o Área Bitcoin Podcast. Comprar Bitcoin faz parte da rotina de todo Bitcoiner, mas muitas plataformas ou têm taxas altas ou não facilitam a nossa vida. Na Bipa, você consegue programar compras automáticas de Bitcoin mensais, diárias, semanais ou até de hora em hora. Ainda não tem uma conta na Bipa? É só clicar no link aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código ARABITCOIN. Com o nosso código, você pode ganhar até R$60 em Bitcoin nas suas primeiras compras. Então bora acumular sats. Qualquer pessoa pode comprar, investir e guardar Bitcoin por conta própria, sem depender de bancos e corretoras e sem medo de perder dinheiro em golpes ou com estratégia furada. Quer aprender tudo sobre Bitcoin? No Bitcoin Starter você vai encontrar mais de 100 aulas do básico ao avançado, com tudo o que você precisa saber para proteger o seu dinheiro da inflação e construir riqueza no longo prazo. Clique no link aqui na descrição e aplique o cupom AREAPODCAST para ganhar 5% de desconto na sua inscrição. E se você pagar em Bitcoin, o desconto fica ainda maior. O próximo ciclo de alta vem aí, bora se preparar. E voltamos para o Área Bitcoin Podcast. Desinformação. E aí eu te provoco, Carol. O ser humano, ele sempre foi assim. As redes sociais só reverberaram ainda mais. As redes sociais só reverberaram no online, né? Porque é uma rede social virtual ali, está num ambiente digital, o que as pessoas são na vida real. As pessoas fofocam. Não tem a história do copo sem fio. Uhum, É copo sem fio, né? Telefone sem fio. O telefone sem fio, quase ninguém mais fala isso, né? Porque hoje ninguém usa mais telefone com fio, né? Então, morreu essa história. Mas o telefone sem fio, ele começa de um jeito, ele termina de outro lá no fim, que é totalmente a história completamente diferente. Né? Já brincou de telefone sem fio no colégio? Quantas vezes eu fiz isso no colégio, de brincar de telefone sem fio? É a mesma coisa. Só que hoje as pessoas falam que é fake news, mas sempre houve isso. Só que de boca a boca, de vizinhança, entre os amigos, família, um ia falando uma coisa, eu ouvi falar tal coisa, e era tudo assim, chegava a notícia, tu lia de um jeito, depois tu ia explicar, era de outro jeito, ficava uma informação faltando, daí o outro já vai falar para o outro de outro jeito, e quando vê, é outra história, né? Esse é o telefone sem fio. E hoje se fala que isso aqui é uma fake news. Claro, tem gente que mente mesmo, né? E tu já não consegue mais saber o que é verdade, o que não é. Mas isso sempre existiu. Sempre existiu na história da humanidade. Os seres humanos, eles sempre foram capazes de mentir, de fazer fofoca e fazer telefone sem fio. Só isso que agora está na internet. E aí as pessoas chamam isso de fake news, enfim, de desinformação. Sim, e mesmo nessa época analógica, não tinha checagem. A checagem era tu, ao longo do tempo, acreditar ou não naquela mentira do telefone sem fio. E aí, de novo, voltando ao assunto, né, dos jornais versus Twitter e tudo mais, a gente está vendo agora, nesse momento, um esperneio dos jornais tentando se fazer necessários no quesito checagem, que só eles conseguem analisar a informação e dizer para as pessoas o que é verdade e o que é mentira. E isso, na verdade, é um risco absurdo. Porque a partir do momento que a gente tem meios de comunicação que muitas vezes são financiados por bancos, por políticos e que têm interesses políticos muitas vezes, se eles se tornam senhores da verdade e que todo o resto mente, ou quem discorda ou fala uma outra versão da história mente, isso é tratado como desinformação ou fake news, isso começa a ser de alguma forma punido ou coibido, significa que a gente tem um grande filtro para não deixar as pessoas terem um pensamento adversário,
Ou seja, que é o não criticar, não questionar, não pedir o outro lado da informação, não gerar debate sobre o outro lado, sobre a opinião sobre um assunto, entende? Então, a gente está falando aqui sobre checagem de jornais, redes sociais, fake news, tudo num papo só, que poderia ser desmembrado num monte de outros podcasts ou artigos ou, enfim, materiais. Mas o ponto aqui é dizer que o que é desinformação e quem que é o juiz da verdade? Quem que é o dono da verdade no mundo? Ninguém. Então, parte das pessoas aprenderem a investigar por conta própria, se desenvolverem nesse sentido, porque quando se tem senhores da checagem e pessoas, ou jornais, ou empresas que são responsáveis pela verdade, elas podem usar esse grande poder a benefício próprio, serem corrompidas e propagarem só o que é do interesse delas, político ou financeiro. E é esse o grande risco, as pessoas ficarem suscetíveis a fontes de informação que estão conduzindo as pessoas a concepções equivocadas, só porque um veículo tem interesse, de um lado ou de outro, em propagar só uma versão da história. E do meu ponto de vista, é isso que está acontecendo no Twitter agora, né? Ou que o Twitter está tentando não ceder a. Tem mais um ponto importante, que chegou um momento, Carol, que contas no Twitter começaram a ser bloqueadas e censuradas. E isso tem a ver com política, tá? E quem está nos ouvindo aqui, reforço, a gente já falou isso outras vezes, não estamos aqui defendendo um lado ou outro, isso realmente não me interessa, eu estou só contando os fatos. Lá na última eleição americana, por exemplo, a conta do Trump, ela foi bloqueada, o Trump foi tirado do Twitter, né? Ele não podia mais postar nada, ele foi tirado, foi censurado do Twitter. Isso diziam ali, então, naquela época, que o Twitter, na época que o Jack Dorsey era CEO, mas lembrando, tem um administrativo, tem inúmeras pessoas, o Twitter é uma empresa gigantesca, investidores, etc. Ali tinha um grupo que estava mais voltado para um lado, né, ali naquele momento ali no Twitter. Então, gerou muita polêmica isso. Opa, peraí só um pouquinho, o Twitter está censurando contas, o que está acontecendo? Enfim, uma série de coisas aconteceram. E teve um momento que o CEO, o então CEO, né, o Jack Dorsey, ele foi se voltando para Bitcoin, foi estudando Bitcoin, se envolvendo com Bitcoin, e ele chegou a sair do Twitter, porque também tinha um grupo ali dentro da empresa que queria implementar NFTs. Lembra disso, Carol? Implementar NFTs e Ethereum, e era a favor de shitcoin. E o Jack Dorsey foi surgindo na mídia apoiando o Bitcoin, como um maximalista de Bitcoin. E teve esse momento aí de ruptura do Jack Dorsey, que ele sai do Twitter, ele vende a parte dele, ele sai do Twitter, como uma demonstração de tipo, isso aqui eu não concordo. Inclusive, ele criou uma rede social, a Blue Sky, né, Carol? E que não sei em que pé tá essa Blue Sky hoje, se vingou ou não, eu acredito que não, porque a gente não ouviu mais falar. Mas ele saiu fora, e aí depois o Twitter foi comprado pelo Elon Musk, e o Elon Musk está aí nessa história de mostrar a censura que há, né, em vários países que tentam censurar contas de usuários no X, né, que o Elon Musk mudou o nome do Twitter para X. Então, a gente está bem nesse momento, assim, de uma mudança grande no Twitter, quando o Elon Musk começa a comandar essa rede social. O Elon Musk, que já é super poderoso, né? É um dos caras mais poderosos do mundo. Ele tem uma empresa de exploração do espaço, né? Que compete com a NASA, ou seja, esse cara é muito poderoso, tem muita informação, ele tem muito acesso a muita informação que nós, réis mortais, certamente não temos, e ele tem muita influência. Isso provavelmente também assusta muita gente do alto escalão aí do mundo, dos poderosos do mundo. E aí ele está fazendo essa frente aí, mostrando a censura que existe em vários países. Ele já falou do Brasil, já falou da Venezuela, já falou de estar envolvido em outras questões políticas. Ele, enfim, está extremamente envolvido com política, o Elon Musk, hoje em dia. E aí, esse final de semana, o que exatamente aconteceu, Carol? Por que o X, então, fechou escritório no Brasil? E por que os funcionários... Então, o X não vai ter mais funcionários aqui no Brasil? Boa. Isso é um processo de escalada, bem como tu estava falando, né? O Elon Musk, ele é engraçado porque a postura dele é de fanfarrão em alguns momentos, em outros ele se envolve com assuntos super sérios e confronta
estados. Eu acho que é por isso que ele incomoda muita gente, porque é um dos caras mais ricos do mundo, com empresas que, enfim, ele criou o PayPal, é cofundador do PayPal, tem a Tesla, tem a Starlink de acesso à internet, então acesso à informação via satélite, ou seja, sem depender de, enfim, sistemas de internet locais, carros autônomos, exploração espacial. A SpaceX, né? A SpaceX. Então, bem como tu falou, ele é uma pessoa que incomoda poderosos, porque ele tá ganhando muito mais poder do que políticos, do que presidentes, do que chefes de Estado. E ele vem apontando justamente essa, como tu falou, né? Censuras e pessoas que acabam pegando informações de usuários do X, da plataforma, que agora ele é dono, porque ele disse, na época que comprou o Twitter, para justamente consertar a plataforma. Justamente por terem censurado o Trump, censurado, enfim, várias pessoas com o argumento da equipe do Twitter da época de serem postagens antidemocráticas e tudo mais. Enfim, aí ele e o Alexandre de Moraes vêm se cutucando há muito tempo, desde a época lá do Monark, que também foi excluído, deplataformado do Twitter, se mudou, saiu do Brasil, foi para Miami, e naquela época, inclusive, o Alexandre de Moraes derrubou o Rumble. Que é Eu ia falar isso, exato. O Monark foi pro Rumble e ninguém mais pode acessar o Rumble também no Brasil. Tá assim, Uma ó. outra plataforma que foi completamente banida por aqui. Tu entra em rumble.com, tá assim, avisa aos usuários do Brasil. Por causa do governo brasileiro, de demandas do governo brasileiro para remover criadores da nossa plataforma, o Rumble atualmente está indisponível no Brasil. Estamos desafiando essas demandas governamentais e a gente espera restaurar o acesso em breve. Ou seja, eles não quiseram deplataformar, ou seja, excluir, bloquear, cancelar as contas dos criadores que confrontam o governo, e eles decidiram fechar o acesso aos usuários do Brasil. E é basicamente a mesma coisa que o Twitter quer fazer, que anunciou que vai fazer. Eu já vou chegar lá, tá? Justamente nessa queda de braço entre o Alexandre de Moraes, querendo há mais de ano levantar informações de vários criadores de conteúdo, políticos, enfim, tudo quanto é pessoa, tipo, carreira, enfim, não importa quem é e quem faz, qualquer pessoa que protestou contra ele, ou atacou o Alexandre de Moraes, ou que fez algum tipo de protesto. Saíram várias notícias hoje, tá? Inclusive em Nova York, contra o Temer, lá em 2022, ele começou a levantar informações de forma não oficial ou ilegal, como tá surgindo agora, porque ele deveria ter um mandato judicial para pedir esse tipo de informação, e no fim ele não tinha esse mandato judicial e usou o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, para isso. E tudo isso surgiu a partir dessa reportagem do Glenn Greenwald, que é essa aqui, ó. Ele postou, então, na Folha de São Paulo. Se vocês clicarem nesse título aqui, órgão TSE acessou dados da Polícia de São Paulo após pedido informal de segurança de Moraes. Então, esse informal, ele é rebatido como ilegal, né? Aqui, eu botei como modo leitura, porque ele tá com um paywall. Então, as pessoas vão ter que pagar para acessar. Mas se você clicar aqui em ativar Speed Reader, você consegue ver toda a reportagem dentro desse navegador Brave que permite fazer esse tipo de acesso a sites, tá? Então aqui tem todo o descritivo e apareceu em vários jornais como que o Alexandre de Moraes estava pedindo informação de várias pessoas para tentar fazer um dossiê e derrubar essas contas. Tá. Aí, depois dessa reportagem, o Twitter se pronunciou nessa conta chamada Global Government Affairs, ou seja, questões com governos globais. Então, eles postaram isso aqui. Deixa eu traduzir para ler ipsis literis. Ontem à noite, Alexandre de Moraes ameaçou nosso representante legal no Brasil com prisão se não cumpríssemos suas ordens de censura. Ele fez isso em uma ordem secreta que compartilhamos aqui para expor suas ações. Apesar de nossos inúmeros apelos ao Supremo Tribunal Federal não serem ouvidos, o público brasileiro não ser informado sobre essas ordens e nossa equipe brasileira não ter responsabilidade ou controle sobre se o conteúdo está bloqueado em nossa plataforma, Moraes optou por ameaçar nossa equipe no Brasil em vez de respeitar a lei ou o devido processo legal. Como resultado, para proteger a segurança da nossa equipe, tomamos a decisão de fechar nossa operação no Brasil com efeito imediato. O serviço X permanece disponível para o povo no Brasil. Estamos profundamente tristes por termos sido forçados a tomar essa decisão. A responsabilidade recai unicamente sobre Alexandre de Moraes. Suas ações são incompatíveis com o governo democrático. O povo do Brasil tem uma escolha a fazer: democracia ou Alexandre de Moraes. E aí, eles postaram essas fotos aqui, ó. De um pedido secreto, sigiloso, oficial,
do governo, que não tá abrindo. É super sigiloso. Aí. Peraí que eu vou abrir aqui. Aqui. Então, esses documentos pedindo informações sobre algumas pessoas e com multa caso não fosse fornecido dados. E, enfim, ao invés de ceder os dados e colaborar com o Alexandre de Moraes, o Twitter resolveu, enfim, encerrar operações, expor o caso. E, enfim, aí hoje, outro ponto é que o Glenn Greenwald postou outra reportagem. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Essa aqui, ó. Nossa próxima revelação. Então, ele já tinha feito uma revelação aqui de como o chefe do Supremo do Brasil usou o TSE para drenar dados pessoais e sigilosos. Ele postou de novo esse aqui, ó. Como eles já estavam coletando esses dados lá em 2022, antes mesmo de qualquer tipo de eleição, que seria o motivo para usar o TSE. Então, assim, mostrando como ele de fato coletou informações de forma ilegal. E o Glenn Greenwald, que era o queridinho da esquerda, agora virou vilão. E ele fala aqui embaixo que, por mais... Fala assim, ó, todos que trabalham na mídia progressista, mais uma vez defenderão Moraes sem nem ler o artigo, porque sua renda depende de nunca ofender seus assinantes petistas. Mas até os próprios assessores de Moraes entenderam o quão inapropriado e perigoso isso era. Então ele começa a postar aqui várias provas, que daí tá nessa reportagem aqui, que dá para ler, enfim, no Brave, de como os argumentos do próprio Moraes eram falhos. Sim, ele drenou informação de forma irregular das pessoas para bloquear e, enfim, o objetivo era calar, para que as pessoas não possam protestar, criticar ou espalhar de forma intensa nas redes sociais opiniões e provas contrárias aos ideais de um lado político, que seria a esquerda progressista, segundo o Glenn Greenwald. Então, assim, Twitter virou uma ferramenta não só de informação e educação e dados econômicos, mas de embates políticos. E é por isso que, enfim, tanto aqui no Brasil, existe esse debate de derrubar ou não derrubar, de bloquear contas, e agora o X finalmente disse, então a gente vai sair, vai ser ruim para os brasileiros que estão perdendo essa ferramenta. E a gente está vendo isso acontecer em vários lugares do mundo. O próprio Maduro. A Itália também, saiu uma matéria hoje no República. Estão repostando, compartilhando bastante isso no Twitter, que fala assim: se o Musk não cumprir as nossas leis, a União fechará o X na Europa. Aqui estão os riscos do confronto entre o magnata da tecnologia e Bruxelas. Deixa eu peraí. Deixa eu ver quem é que fez. Tá no jornal italiano, tá? Isso aqui hoje. Entrevista com o eurodeputado eleito na França na lista de Macron. O antigo Twitter também deve cumprir a diretiva DSA sobre desinformação e discurso de ódio. O precedente do confronto com Breton na semana passada. Tá meio ruim essa tradução, né? Mas é um tal de Sandro Gozzi, um parlamentar europeu do partido do Macron, secretário do Partido Democrático Europeu, fala isso nessa matéria aqui, tá? Tá no larepublica.it, que é um jornal italiano. Ou seja, o Twitter está incomodando a Europa também, pelos mesmos motivos, aparentemente, que estão dando aqui no Brasil. Eu acho que é outro ponto, Cacá. Na verdade, eu percebo que um lado do espectro político, que seria mais a esquerda, eles estão usando dos mesmos argumentos para praticar censura e para justamente calar as ferramentas de pensamento adversário, ou seja, onde os seus opositores políticos mais conseguem propagar suas ideias. Que no caso, para a direita seria o Twitter, né? A esquerda usou muito os jornalistas tradicionais, né? Jornais, TV, telejornais, tudo mais, e a direita se propagou muito mais rápido em plataformas de rede social como o Rumble e o próprio Twitter. Né? O próprio Maduro esses dias falou que a culpa das eleições, das provas não terem sido postadas, ou que toda o forrobodó sobre as eleições na Venezuela era culpa do Musk, era o governo americano tentando derrubar ele. Então olha que absurdo, sabe? Então todo político que tenta calar as pessoas de acessar informação adversária, que é pensar, olha pelo outro lado, olha como a direita tá falando, ou a direita poder olhar como a esquerda tá falando, né? Para ter opinião própria, está sendo calado, está sendo fechado, está sendo bloqueado para que as pessoas não acessem, ou seja, para que as pessoas não
concordem com esses argumentos, não se exponham a esse argumento e fiquem só consumindo das fontes ditas como verdadeiras, confiáveis, que seriam só as mídias tradicionais, via jornais, mas isso é uma coisa muito orwelliana, né? Ou seja, é uma forma de controle das pessoas e controlar a informação que as pessoas têm acesso. E aí que está o ponto de conexão de ferramentas com Bitcoin, de Bitcoin, e a resistência à censura, porque daí quando a gente fala de censura, tem a ver com como governos podem se tornar poderosos o suficiente para calar as pessoas, coibir elas, intimidar. O dinheiro, ele virou uma ferramenta de intimidação. Se tu não revela teus dados financeiros, teus dados bancários, tu é multado, tu é obrigado a pagar imposto, tu é obrigado a usar o real. Mesmo que te roubem via inflação e mesmo que usem a arrecadação de impostos para corrupção. Então, isso é uma ferramenta de coerção. O dinheiro fiat, ele se tornou uma ferramenta de coerção. E as redes sociais até então não eram uma ferramenta de coerção. Era uma ferramenta de entretenimento, livre debate, troca de informações globalmente. Mas a partir do momento que existe uma forma de regular as redes sociais e tentar dizer o que é certo ou errado falar nas redes sociais, é como querer dizer o que as pessoas podem conversar dentro das suas casas. Exatamente. É uma forma de coerção. De não Sim. deixar as pessoas trocarem livremente ideia. Sim. Deixa você falar. Se tá falando merda, vem um outro e ajuda, né? Explica. Exato. Ou corrige, dá nos dedos. O Twitter é assim, dá nos dedos o tempo todo, né? Mas se tu tá fechando, se tu tá cancelando, se tu tá bloqueando, é porque tá falando algo que te afeta. E se te afeta, é porque talvez seja verdade. É porque talvez tu esteja fazendo algo que é contra o interesse das pessoas. E aí que entra o Bitcoin como uma ferramenta de empoderamento econômico que devolve poder para as pessoas sobre o seu próprio dinheiro e não serem roubadas via inflação monetária. E se começam a criar ferramentas como o Nostr, que foi apoiado nos mecanismos do Bitcoin de chave pública e privada para criar uma rede social que não está numa única plataforma como o Twitter, ou seja, ela é mais resistente à censura e que permite às pessoas armazenarem os próprios dados e não ter um Alexandre de Moraes ou qualquer outro ditador, um Maduro, ali para drenar informações, a não ser que a pessoa queira ceder essas informações. Eu acho que é aí que está o ponto de conexão entre Bitcoin, resistência à censura e ferramentas que estão surgindo. E aí vem o ponto, né? Tá, vamos supor, o X realmente vai fechar no Brasil. O que fazer agora? Não se sabe se isso vai acontecer, né, Carol? Eles anunciaram. Mas ainda não, ainda estão no Brasil, ainda a plataforma está funcionando, exatamente. A gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente já viu o que aconteceu com o Rumble, né? Que tu trouxe aqui. Então, a gente tem que ficar atento. O que a gente pode fazer para continuar acessando as contas do Twitter? Porque tem muita gente que, como tu, consome aquela informação ali, se conecta com muitos bitcoiners do restante do mundo por essa plataforma. Tem muita coisa boa. Gente, não é porque é uma rede social que tem vários políticos ali no Twitter que é uma ferramenta ruim. É você que tem que saber filtrar o que você vai seguir ou não, o que você quer consumir, ou não, esse tipo de assunto aqui eu não curto muito, ou essa pessoa eu não gosto muito das opiniões dela, não tem muito a ver comigo. Você tem as formas de silenciar ou de não seguir, entende? Tem muito conteúdo bom. E outra, por que não também ouvir um pensamento contrário para tentar entender, pelo menos, o que o outro lado está dizendo e se questionar, né? É uma rede social de questionamento também, eu acredito, o Twitter. Então, por que não se questionar, acompanhar, entender outros pontos de vista? Tem muita abobrinha? Tem, mas tem muita coisa legal e muito debate bom também. E isso serve para todas as redes sociais, as ferramentas digitais. Você pode usar elas para o bem ou para o mal, né? Então, tem gente de tudo que é tipo ali, seres humanos usando essa ferramenta. Gente do bem, gente do mal, gente fofoqueira, gente que fala abobrinha, gente que fala mentira, gente que fala coisas legais, que produz conteúdo, que compartilha coisas massa com outras pessoas. Gente que faz meme, que é só gente que faz meme, divertido. Tem de tudo. É você que tem que saber filtrar o que você quer, o que vai ser bom para você, sabe? Ter senso crítico. A gente sempre falou muito, há muitos anos a gente fala do senso crítico aqui. Muitos anos a gente fala sobre isso, né? Tu falou da checagem lá no início, né, Carol? A gente estava comentando sobre isso. Cada pessoa tem que saber procurar informação. Isso aqui está correto? Não está? Isso de fato aconteceu? Tem mais pessoas noticiando isso e é verdade? Não é? Sempre verificar lá, conferir se aquilo ali é verdade ou não. Várias vezes já aconteceu isso comigo, de olhar alguma coisa no Twitter, opa,
Pô, que legal isso aqui, tá? Mas será que isso é verdade? Ou olhar no TikTok, vou lá no Google, pesquisa um pouco mais. Ah, não, isso aqui não é verdade, inventaram, sabe? Então tem que verificar antes de sair reproduzindo mesmo, né? Isso fazer o quê? É assim e sempre foi assim, né? E é assim que a pessoa aprende, né? Se ela compartilhar algo É, que tá equivocado, alguém vai dizer, ô, isso aí por tal e tal motivo tá equivocado, e a pessoa vai aprender. é. Bom, quais as alternativas, então? Vamos supor que o Twitter saia do Brasil, não tenha mais o Twitter, ou que outras redes sociais, né, que estão sendo criadas, e como que isso se conecta com o Bitcoin? Esse é o ponto aqui que eu falei lá no início, né? Como que esse assunto se conecta com o Bitcoin? Em 2000 e, foi em 2019, surgiu um protocolo chamado Nostr. Quem está por trás do desenvolvimento, né, da criação desse protocolo é o Fiat Jeff, que inclusive é um desenvolvedor brasileiro. Tá? E o Nostr é um protocolo gratuito, open source, ele é capaz de criar não só uma rede social, global, descentralizada, como promete ser a internet verdadeiramente descentralizada, né? Ou seja, ela não tem a necessidade de um servidor central, né? Porque tu comentou sobre isso também, né, Carol? Hoje, as redes sociais, a internet hoje que a gente consome, né, é dominada por gigantes como o Google, como a Amazon, Meta, né? Algumas poucas empresas, TikTok, o próprio Twitter, são todos esses serviços. Todas essas redes sociais dependem de serviços centralizados, né? Usam data centers, e esses data centers mantêm os nossos dados, né? Não tem aquele documentário no Netflix sobre. Como é que era o nome daquele documentário? Dilema das redes. O dilema das redes, que o Facebook, né, a Meta, tem todos os nossos dados, sabe todos os nossos gostos, e isso vai ficar cada vez pior com a inteligência artificial, eles vão linkando tudo. Não tem essa história de que a gente fala, ai, com vontade de tomar um vinho hoje, e aí a internet, né, a Meta começa a mostrar para a gente anúncios de vinhos. Eles estão ouvindo tudo o que a gente fala, sabem tudo que a gente consome, e estão usando isso a benefício próprio, vendendo muitas vezes os dados para grandes marcas ou entregando nossos dados para governos e tudo mais. Então, hoje, a internet ela é dominada, a gente usa essas plataformas que elas são totalmente centralizadas, a gente usa uma internet hoje que é totalmente controlada por big techs, né? Então, é aí que surge o Nostr, em 2019, então, como eu comentei, através desse desenvolvedor, o Fiat Jeff, que o nome dele não é esse, né? Ele é um anônimo, um dele é desenvolvedor brasileiro. Só que só em 2022 que o Nostr veio com tudo, assim, começou a surgir, sair mais nas notícias. Inclusive, a Forbes, no ano passado, fez uma matéria sobre Nostr, dizendo que já são 18 milhões de usuários no Nostr, né? Então, o que é o Nostr? O Nostr, ele é um protocolo. Ele é gratuito, ele é open source. Todo o código do Nostr está disponível na internet. E aí, qualquer outra pessoa, outro desenvolvedor, pode usar esse código para construir, desenvolver outras ferramentas utilizando dentro do Nostr, né? Dentro desse protocolo. E o Nostr, ele funciona de uma maneira diferente, porque ele é totalmente descentralizado, né? Não tem um servidor central. Então, ele funciona com relays, ou relés, e clients. Os relays seria como se fossem pequenos servidores que qualquer pessoa pode ter em casa, né? Então, todas as informações, os dados, o que você publica, você pode guardar, armazenar no seu próprio servidor. Ou você pode usar um servidor de um dos clients. Os clients são os aplicativos, né? São essas ferramentas que se conectam ao Nostr. Por exemplo, você pode abrir uma conta no Primal, que é como se fosse uma rede social bem parecida com o Twitter, o funcionamento é bem semelhante, e você pode usar o client, o relay do Primal. Só que você não precisa ficar só no relay do Primal, você pode utilizar o relay do Damos, que é um outro client, você pode ter o seu próprio. Então, a partir do momento que você tem os seus dados, tudo que você posta e compartilha em 3 relays, para te censurar, né, para te tirar do Nostr, teria que destruir esses 3 relays, ou censurar esses 3 relays. E se você tem o seu próprio, fica muito difícil, né, de censurar. E se você tem seus dados, né, você compartilha, você está ligado a vários relays ao redor do mundo, teria então que, para te censurar, tirar, excluir os seus dados,
o seu acesso em todos esses relays. Então, o funcionamento ele é muito parecido com o Bitcoin. Quando a gente fala de Estrutura de rede, né? de estrutura de rede, porque no Bitcoin você tem os... Gente, eu tô esquecendo. Nodes. Isso, porque no Bitcoin você tem os nodes. Então, os relays, ele funciona como os nodes na rede Bitcoin. E para você acessar o Nostr, você tem uma chave pública e uma chave privada. Então, quem já está no Bitcoin também já entende como que é esse sistema criptografado, né? Então, é bem semelhante. E para você usar essa rede social, né? Inicialmente é uma rede social, mas pode-se criar muitas coisas em cima do Nostr, pode-se criar um Booking, pode-se criar Airbnb, pode-se criar um Wikipedia, pode-se criar qualquer coisa que tem hoje na internet, você pode criar com o Nostr dentro desse sistema descentralizado, né? Então, só que hoje o mais comum são o Primal, o Damos, o Amethyst, que são essas plataformas de redes sociais, esses aplicativos que funcionam bem semelhante ao Twitter. Para você acessar o nosso é bem simples, você baixa no seu celular, por exemplo, o Primal, que é o que a gente usa na área Bitcoin, a gente tem uma conta lá, você cria sua conta em 5 minutinhos, guarda bem a sua chave privada, que é a forma como você vai acessar, fazer backup ou acessar outros relays, e você já cria sua conta, você já tem ali o acesso, bem semelhante como funciona no Twitter, só que de forma totalmente descentralizada. Então, eu acredito que esse é o futuro da internet. As pessoas precisam saber que essa ferramenta existe, porque olha só tudo que a gente trouxe aqui nesse episódio, né? O que está acontecendo em termos de censura. Pode acontecer com qualquer um, gente. Né? Se você é de esquerda e está dizendo tem que censurar mesmo, tem que tirar, pense se fosse com você, ou com seu partido, ou com alguém que você, da sua família, alguém que você gosta, que tem opiniões políticas. Imagina se fosse o contrário. Isso é certo? Isso é justo? Claro que não. As pessoas, elas podem ter opinião, elas têm opinião e podem expressar a sua opinião, deveriam poder expressar a sua opinião, o que gosta, o que não gosta, inclusive sobre política, né? A livre expressão deveria ser assim. Então, no Nostr, isso então não acontece. Você tem ali a sua conta, você pode expressar a sua opinião, você pode ter o seu perfil ali, e é totalmente descentralizado e open source. Inclusive o Jack Dorsey, Carol, já fez uma doação de 14 Bitcoin para o protocolo, que na época era 245 milhões de dólares, e depois ele fez outra contribuição de mais de 5 milhões de dólares para justamente auxiliar na construção aí de novas ferramentas com o Nostr. E está crescendo bastante, já tem inclusive conferências específicas de Nostr. Então, é um protocolo que vai crescer muito daqui para frente, vai ser muito, muito falado, e, inclusive, não só para uso aqui no Brasil, mas pessoas que estão na Venezuela, pessoas que estão em ditaduras, qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode ter acesso ao Nostr, e você pode, inclusive, Bitcoin pode ser usado dentro do Nostr, né? Você pode mandar zaps, que são pequenos valores em satoshis, caso você goste de algum conteúdo, de algum criador de conteúdo, algum post. Isso são micropagamentos, né? E a economia circular digital acontecendo, a economia do Bitcoin acontecendo. Então, você não depende mais, você acabou de mostrar, né, na Folha, você quis mostrar uma matéria e tinha um paywall. Acho um saco, né? Você quer ler uma coisa e você não consegue ler porque tem um paywall ali, e no fim das contas você leu da mesma maneira, né? Então, no Nostr, não existe isso de paywall. O conteúdo está ali disponível, você gostou de um conteúdo, de uma postagem, você pode mandar zaps ou satoshis, né? Frações de Bitcoin para aquela pessoa, para aquele criador de conteúdo, para aquela pessoa que postou aquele conteúdo. Então, isso muda muito a dinâmica de como a gente interage nas redes sociais e como a gente bonifica as pessoas que a gente gosta, que a gente curte o conteúdo, né? O que é muito interessante. Então, o Nostr está totalmente integrado a Bitcoin, não só na forma, na dinâmica de funcionamento, que é bem semelhante ao Bitcoin, e também o Bitcoin está integrado dentro do Nostr com esses clients, esses aplicativos, tendo o Bitcoin e Lightning integrado dentro desses aplicativos, desses serviços. E a gente já volta com o Área Bitcoin Podcast. Comprar Bitcoin faz parte da rotina de todo Bitcoiner, mas muitas plataformas ou têm taxas altas ou não facilitam a nossa vida. Na Bipa, você consegue programar compras automáticas de Bitcoin mensais, diárias, semanais ou até de hora em hora.
Ainda não tem uma conta na Bipa? É só clicar no link aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código ARABITCOIN. Com o nosso código, você pode ganhar até R$60 em Bitcoin nas suas primeiras compras. Então bora acumular sats. Com a inflação aumentando e o custo de vida ficando mais caro, a conquista dos seus objetivos está cada vez mais distante. O Bitcoin pode te ajudar a acelerar sua liberdade financeira e o primeiro passo é entender como ele funciona. Quer aprender a investir em Bitcoin com estratégia e segurança para multiplicar patrimônio nos próximos anos? Clique no link aqui na descrição e conheça o Bitcoin Starter, o curso de Bitcoin mais completo e mais bem avaliado da história. Aplique o cupom AREAPODCAST para ganhar 5% de desconto na sua inscrição. Se você pagar em Bitcoin, o desconto fica ainda maior. E voltamos ao ARABITCOIN Podcast. Concordo totalmente com o que tu falou. E acho que é questão de tempo até as pessoas verem o Nostr como uma ferramenta de resistência à censura quando se fala de internet e troca de informações globais, né? Só que, ao mesmo tempo, é uma ferramenta que nem todo mundo conhece. E tem aí um tempo até, enfim, ter adoção, pegar atração e ser usada da mesma forma como é hoje o Twitter. Então, existe um gap de tempo aí. O que provavelmente vai acontecer no curtíssimo prazo, caso o Twitter seja desligado no Brasil, as pessoas vão começar a usar VPNs. Então, existem outras ferramentas para além de Nostr, né? E VPN é uma ferramenta, quando você acessa a internet, ele meio que oculta o seu IP, que é o que consegue identificar de onde você está acessando a internet, né? Então, o VPN, ele muda o seu IP e você consegue contratar esse serviço, inclusive via Lightning, você paga em sats. A gente pode falar mais sobre isso no outro vídeo, no outro podcast, onde você consegue contratar o VPN via rede Lightning. Foi até curioso que quando começou esse burburinho do Twitter ser cancelado, desligado, as pessoas tiveram muita dificuldade em baixar e se cadastrar em VPNs, como o Proton VPN. Muita gente falou que estava complexo de fazer isso. Então, olha como quando as coisas começam a quebrar, inclusive os serviços, eles começam a ser talvez até contatados pelo governo para dizer, não vendam mais para ninguém do Brasil, porque a gente está justamente derrubando a rede social para que as pessoas não acessem. E aí, se elas vão comprar VPN para acessar o Twitter, não adianta de nada. Né? Então, olha que doido, como é importante ter ferramentas, de fato, descentralizadas e que sejam independentes de governo. E tu estava falando antes sobre o Nostr ser open source e transparente e ser um protocolo. O Twitter é uma empresa. Empresas têm vínculo com o Estado, né? São obrigadas a ter vínculo com o Estado. Um protocolo open source não é necessariamente uma empresa. Assim como Bitcoin não é uma empresa. Então, se é descentralizado, se não tem ninguém controlando, e se é open source, qualquer pessoa pode usar aquele código para criar o que quiser, e ninguém é dono, então é sinal que não é uma empresa. Então não tem como censurar. Se as pessoas rodam esse código, esse monte de letras e números no seu computador de casa. Então olha como isso é poderoso. E como mais um ponto do que a gente já falou em outros podcasts, como a revolução dos próximos anos e décadas é open source. E, Carol, o fato de ser open source também tem o seguinte, vamos supor que consigam, de alguma maneira, destruir. Implodiram com o GitHub, sumiram com o Fiat Jeff e aí todos os devs que ajudam ali o desenvolvimento do Nostr, implodiram com tudo, e, sei lá, conseguiram destruir todos os relays que existem hoje e tal. O fato de ser open source, todo o código está disponível, vai ter um outro desenvolvedor que vai, já certamente tem várias cópias já desse código, vai pegar e vai abrir outro Nostr 2024, sei lá uma nova versão, e vai colocar no ar de novo. Então, pelo fato de ser open source, é muito difícil, gente, é praticamente impossível de matar essa ideia, porque ela já pode ser reproduzida por outras pessoas, afinal de contas, o código está disponível, né? O código do Twitter não está disponível, porque é fechado, totalmente fechado, código fechado, é uma empresa, então, né, é super centralizado, então a gente não sabe qual é o código do Twitter. Se eliminarem o Twitter do mundo, não sei, né, se alguém vai conseguir reproduzir isso, porque cadê o código? Não tem código, né? Então, assim, o fato de ser open source muda completamente o jogo. E muitas ferramentas que estão sendo, a maioria que estão sendo construídas em cima do Nostr também são open source. Então, é muito interessante esse movimento realmente que está acontecendo, né? Só que, como tu falou, Carol, é muito novo, as pessoas ainda não conhecem esse sistema, ainda, claro, tem bugs, tem coisas para melhorar.
Tem muitas coisas para melhorar. Não é assim, não roda liso, fluido, né? Como é um Instagram, como é. Olha quantos anos existe um Instagram. Né? No início, o Instagram era também uma coisa, um aplicativo simples, só de fotos. Hoje em dia, olha o que virou, tem 1 milhão de recursos, né? Então, as coisas ainda vão se desenvolver daqui para frente. Mas é importante que todo mundo conheça. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo desse episódio, tem um post, um artigo lá no nosso blog, Carol, que eu fiz explicando sobre o Primal, que é um desses clients. E aí, quem quiser conhecer o que é o Primal, que é o aplicativo que a gente está usando para acessar e ter a nossa conta no Nostr, e ali tem o passo a passo, eu fiz um passo a passo bem detalhado, assim, para qualquer pessoa que queira abrir uma conta lá no Primal, eu mostrei como se faz. Então, eu vou deixar aqui embaixo desse episódio, só clicar lá no nosso artigo e seguir o passo a passo e abrir a sua conta também. E já nos seguir, claro, né? Não esquece de nos seguir lá e começar a curtir o conteúdo, mandar uns zaps, a gente manda uns zaps também, postar, e começa a postar lá no Nostr. Boa, Cacá. E só para, acho que a gente finalizar esse episódio, que já tá enorme, tu comentou sobre a importância da descentralização, né? Uhum. E aí, tu falou que sobre o código do Twitter, esse era o gancho que me veio essa ideia. O código do Twitter, qual que é a questão? Por ele ser centralizado, tudo que é centralizado é muito mais eficiente, porque o código é fechado, tem uma equipe ali trabalhando a portas fechadas e não está exposto muitas vezes a colaboração. Então, as empresas, elas são alvo de competição. Surge outra empresa que consegue replicar tudo e competir, isso que traz aceleração para dentro das empresas. Só que sistemas centralizados têm pontos de falha e quando eles falham, atinge a rede como um todo. Esse é o ônus da centralização, né? Ter um único ponto de falha. Então, atacaram o Twitter aqui no Brasil, o Twitter vai lá e tira o acesso aqui no Brasil. Então, é um único ponto de falha, essa gestão unificada, esse poder de decisão que a equipe do Twitter tem sobre a plataforma. Agora, se a gente pensar em redes descentralizadas, por que são tão poderosas? Porque elas geram uma colaboração. Ou seja, qualquer pessoa pode pegar os códigos que são disponíveis e aprimorar o que já foi feito. É tudo muito mais lento que uma empresa, porque não tem alguém ali determinando o que fazer a cada momento, são pessoas separadas ao redor do mundo, olhando para a mesma coisa e fazendo dentro do seu tempo. Não existe uma meta, não existe uma equipe ali competindo com outras empresas, mas é possível que as empresas usem isso também para gerar outras soluções a partir disso. Então é por isso que nem tudo vai ser totalmente centralizado, nem tudo vai ser totalmente descentralizado, mas a partir do momento que empresas começam a usar essas ferramentas a seu favor e entes políticos, econômicos, de informação, comunicação, começam a usar isso, e é aí que se torna cada vez mais poderoso. Só que isso leva um tempo, e aí o que eu estava falando, precisa melhorar UX, UI, e isso é tarefa de todo mundo pegar para si, também aprimorar e usar. Então, enfim, só a partir disso, a partir desse comentário, entender a centralização e a descentralização, fica muito mais fácil de entender Bitcoin, Fiat e plataformas centralizadas de comunicação, Twitter, Facebook, Instagram, jornais, e o que é o Nostr e o poder que ele tem como ser um multiplicador de outras plataformas de comunicação. É só um meio, é só um protocolo. Enfim, acho que esse é um papo para outro dia. E vamos ver o que vai acontecer aí com o Twitter no Brasil, ou X. Bora, vamos acompanhar, né, o que vai acontecer, como a Carol falou. Espero, né, que o Twitter se mantenha aí, porque é uma ferramenta importante, mas ao mesmo tempo vamos dominar, invadir o Nostr e começar a usar, aprender, e quem sabe migrando, né, para o Nostr. Aí, aos pouquinhos, e saindo do Twitter e migrando para o Nostr. Por que não? A gente já começou lá. Então, conteúdo que a gente posta no Twitter, a gente também posta no Nostr. Algumas coisas mais a gente vai também postar no Nostr. É isso, nos acompanha lá, pessoal. Vamos invadir o Nostr e aprender como se usa essa ferramenta. Gente, é isso. Carol, obrigada. Nos vemos no próximo episódio. Vamos dar o exit do X. Usar o nosso é também dar um opt-out, né? É sair do sistema centralizado. A gente está aqui usando as plataformas centralizadas, mas é importante que a gente comece a migrar para o sistema descentralizado. Não só o Bitcoin, mas também o nosso, já que a gente tem essa opção à nossa disposição. Valeu, pessoal. Até mais.